Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red. É uma grande alegria para nós tê-los aqui nessa noite. Hoje é um dia especial, uma noite especial. Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens de Páscoa. Na semana que vem teremos um culto especial de Páscoa, inclusive traga seus amigos. Será um grande momento. Mas essa série, Quem é Esse? Foi a série que estivemos trabalhando ao longo desse mês de março. E qual foi o objetivo dessa série? Apresentar quem Jesus é de verdade. Porque, infelizmente, existem muitas caricaturas de Jesus por aí que não correspondem ao verdadeiro Jesus. São ideias. É um Jesus criado, formado de acordo com nossos gostos, com nossas preferências, nossas expectativas, nossos desejos. E com isso, muitas vezes, seguimos e servimos um Jesus pequeno, um Jesus reduzido, um Jesus que se curva a nós e não diante de quem nós nos curvamos. Então, nessa série, nós estamos procurando restaurar a visão de um Jesus que é grande, que é poderoso, mas que é amoroso. Como nós vimos aqui, Jesus é cheio de graça e cheio de verdade. Nós vimos também que Jesus é amigo de pecadores. Esse foi o rótulo que deram a ele, porque ele se aproximava de pessoas que ninguém queria se aproximar. E para essas pessoas não fazia o menor sentido que o Deus que é santo, 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 tocasse num leproso, um impuro, tocasse na mulher com fluxo de sangue. Não fazia sentido que o Deus santo, santo, santo sentasse na mesa para jantar com pecadores, para dormir na casa de corruptos. Jesus é amigo de pecadores, ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade e ele é manso e humilde. Ele abriu mão dos seus direitos e ele morreu naquela cruz. Ele que é o Filho de Deus, morreu na cruz como um criminoso, levando sobre si o meu e o seu pecado. Que Deus! E quando nossos olhos abrem, como nós cantamos aqui, na história dos discípulos de Emaús, quando os olhos deles se abrem para enxergar de fato quem é Jesus, diz que o coração deles ardia. O livro de Lucas, o evangelho de Lucas diz, não ardia o nosso coração enquanto ele nos ensinava as escrituras, dizendo a respeito de quem ele era. Esse é o sentimento. Quando nós conhecemos o verdadeiro Jesus, nós ficamos impactados, nós ficamos espantados, o nosso coração ele arde, ele queima em amor. Mas há um segundo objetivo nessa série. E hoje a pregação é sobre isso. Nós precisamos entender que, como igreja, estamos sendo agora chamados a representar Jesus. Viver de forma que as pessoas vejam esse Jesus na nossa vida. Então nós precisamos agora assumir o papel de tornar Jesus visível ao mundo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Deus se tornou visível através de Jesus. E agora Jesus se torna visível ao mundo através do seu povo, sua comunidade, sua igreja. A Bíblia diz que o Filho, Hebreus 1:3, é a expressão exata, perfeita de quem Deus é. O Filho revela quem é Deus Pai. Colossenses 1:15 diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus se torna visível, tangível agora por meio de Cristo Jesus. E se Jesus veio ao mundo demonstrar quem Deus é, agora a nossa missão, nossa tarefa como igreja é demonstrar quem Cristo é. Que responsabilidade! Nós somos chamados agora a sermos testemunhas de Jesus, fazendo discípulos, levando pessoas ao encontro de Jesus. Como disse Bonhoeffer, a igreja é Cristo existindo
como comunidade. Nós agora somos as mãos, os braços de Jesus para tocar naqueles que não são tocados. Nós somos os olhos de Jesus agora para olhar, para perceber, para acolher aqueles que foram rejeitados, que foram esquecidos, que foram abandonados. Nós agora somos responsáveis por levar o toque de amor de Cristo que restaura, que transforma. Nós somos a igreja de Jesus, é Cristo existindo como comunidade. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa missão de vida. Esse é o teu propósito. O teu propósito não é um sonho que Deus tem para a tua vida. O propósito que Deus tem para a tua vida é que agora as pessoas possam ver Cristo por meio de você, onde você estiver. A grande questão é como? Como nós podemos viver como igreja que reflete Jesus? Como nós podemos realizar essa missão de maneira a tornar Jesus visível ao mundo? Hoje eu quero compartilhar uma história dos evangelhos com você e eu creio que através dessa história nós podemos entender quem nós estamos sendo chamados a ser como igreja. Essa história se encontra em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, e eu quero te convidar a acompanhar comigo na sua Bíblia. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, diz o seguinte: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Jesus, ele tinha um local onde ele repousava em Cafarnaum, não era sua casa. É muito provável, estudiosos acreditam, que Jesus se hospedava na casa de Pedro. E Jesus começou seu ministério e ele começou a curar muitas pessoas. Pessoas enfermas, doentes, deficientes. E a notícia foi se espalhando e quando Jesus voltou para Cafarnaum, a casa onde Jesus estava ficou lotada. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, nem do lado de fora. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, a multidão criou um obstáculo, eles não conseguiam se aproximar, não havia um caminho. Então, eles subiram até a parte superior daquela casa e o texto diz que eles abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Os mestres da lei não conseguiam entender que Jesus era de fato Deus. Isso para eles era uma blasfêmia. Eles tinham uma ideia errada a respeito do Messias. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Para que você possa entender essa história, eu quero apresentar a você que existem 3 personagens principais aqui que Marcos está apresentando. E o objetivo de Marcos ao apresentá-los é que nós possamos nos reconhecer na postura dessas pessoas, que não é diferente muitas vezes da nossa postura. Quem são esses personagens? O primeiro são 4 amigos que decidem abrir mão do seu tempo, dos seus planos pessoais, da sua agenda, do sofá confortável da sua casa para ajudar um amigo que tinha necessidades extremas. Ele era um paralítico, então eles carregam esse amigo
até Jesus e nada pode pará-los. Eles têm fé, eles acreditam, eles têm esperança que Cristo é de fato aquele que tem poder para curar pessoas. Há também um segundo personagem que é a multidão. A multidão está ali. Onde Jesus estava, haviam discípulos e havia multidão. A multidão geralmente estava ali observando, consumindo. O texto diz que eles estavam bloqueando a porta e os amigos não conseguiam se aproximar de Jesus. E há um terceiro personagem nessa história que são os mestres da lei. Eles estão ali participando daquele momento, observando também, mas com uma intenção diferente. A intenção deles é criticar. Eles querem destruir, eles querem acabar, eles querem crucificar Jesus. Esses três personagens representam três atitudes, três posturas diferentes com relação a Jesus. A primeira atitude é a atitude de servir. Aqueles amigos estão ali para carregar pessoas, levar pessoas a Jesus e servir a Jesus, levando pessoas até Ele. Existe uma segunda postura aqui de pessoas que estão observando, pessoas ali que estão curiosas, pessoas que estão consumindo, sentadas na arquibancada, assistindo a um espetáculo. Essas pessoas estão, muitas vezes, atrapalhando aqueles que precisam de fato de Jesus e se aproximar dele. E há o terceiro, que estão ali criticando. Esses três personagens representam nossas atitudes. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: quem é você nessa história? Em que lugar, que postura você teria nessa história? Hoje a tua vida representa qual dessas posturas? Você é alguém que está carregando pessoas, servindo, levando pessoas a Jesus? Você é alguém que está apenas observando, sentado na arquibancada, desejoso por consumir em um espetáculo? Ou você é alguém que está sentado com um olhar desconfiado, o tempo todo procurando algum ponto, algum erro para criticar? Eu quero dizer que Marcos está nos convidando a olhar para esses quatro amigos e entender que, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a ter essa postura, a refletir Jesus dessa maneira, a servir a missão que Jesus nos deu, assim como eles fizeram. E eu quero usar a história, as atitudes desses quatro amigos como uma metáfora para aquilo que a igreja deve ser. Quatro atitudes desses amigos que nos ensinam o que significa ser uma comunidade de Jesus. Em primeiro lugar, uma comunidade de Jesus é uma comunidade que carrega pessoas. Marcos capítulo 2, versículo 3 diz que 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Isso é uma metáfora da nossa missão como igreja. A nossa missão é carregar paralíticos. A nossa missão é levar pessoas a Jesus. Deus escolheu usar pessoas para alcançar pessoas. Ninguém, a maioria das pessoas não chega até Jesus sozinho. Alguém decidiu levar, alguém decidiu convidar, alguém carregou essa pessoa porque ela por si mesma não tinha interesse ou não tinha condições de se aproximar de Jesus. Afinal de contas, todas as pessoas têm algum tipo de paralisia. Existe paralisia física, mas existe paralisia espiritual e essa é tão profunda. O pecado é um tipo de paralisia espiritual que nos afasta de Deus, que nos impede de nos aproximarmos e termos um relacionamento com Deus. Existem paralisias emocionais, paralisias sociais, paralisia relacional. Todos nós temos um tipo de limitação. Ninguém está aqui porque tudo está perfeito, nós precisamos de ajuda. E nosso papel então é carregar essas pessoas até Jesus, porque Jesus pode transformar a vida de cada um de nós, é isso que Ele quer fazer. Mas entenda,
Levar pessoas a Jesus dá trabalho. Exige esforço. Exige sacrifício. Você acha que é fácil carregar uma maca com um paralítico? Carregar a maca dói. Exige suor. Exige cansaço, te leva à exaustão. Aqueles amigos subiram até um andar superior e removeram o teto, e eles desceram um amigo até Jesus. Como você acha que eles terminaram aquele dia? Eles estavam exaustos, mas eles estavam realizados, porque eles viram o extraordinário acontecer. E é por isso que nós servimos. Servir dá trabalho, servir é cansativo, nos leva à exaustão, mas no final do dia nós podemos dizer, como nessa história, nunca vimos nada igual. Jesus Cristo está transformando a vida de pessoas, de crianças, de adolescentes, e é isso que nós estamos fazendo aqui nessa igreja. A Bíblia mostra que esse homem só encontrou a cura porque 4 amigos decidiram que ele não ficaria para trás. Isso é amar. Amor cristão não é um sentimento, o amor cristão é um compromisso de carregar o peso do outro. Amar é assumir a responsabilidade, é sair do meu conforto e carregar pessoas. Ser igreja, representar Jesus, exige sacrifício de tempo, de energia, de planos pessoais. Eu não sei se você já entendeu o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Sabe o que nós fazemos? Nós carregamos pessoas, carregamos paralíticos, pessoas com todo tipo de limitação. E toda a estrutura que temos, todos os ambientes que criamos, tudo que nós fazemos aqui aponta para essa missão de levar essas pessoas a Jesus. Agora, tudo isso dá muito trabalho, muito trabalho. Nós temos voluntários aqui que chegam às 6 horas da manhã. E passam o dia trabalhando, montando, depois guardando brinquedos, jogos, estruturas, mas tudo isso porque nós queremos criar um ambiente que as pessoas, que as crianças, que os adolescentes possam compreender quem é Jesus. Aliás, eu não sei se você já percebeu que trabalho incrível do Red Kids. Semana passada eu não estava aqui pregando, eu aproveito sempre nesses momentos para dar uma olhada, dar uma volta pela igreja, e eu fiquei impressionado, eu fiquei impactado com o trabalho que eles estão realizando, e eu colho os frutos disso na vida da minha filha Mel, de 4 anos, que só fala de Jesus, que é encantada pela igreja, que é encantada pelo trabalho do Red Kids, mas não é fácil, dá muito trabalho, os voluntários saem exaustos. E muita gente, quando sai exausto, pensa assim: acho que eu vou desistir. Dá tanto trabalho. Posso te falar uma coisa? É por isso que na nossa igreja nós convidamos as pessoas a servir uma vez por mês. Porque sim, é cansativo. E se cada um ajudar carregando a maca, o trabalho se tornará um pouco menos pesado. Mas eu lembro que na minha época que eu servia como adolescente, nós não servíamos um domingo por mês, nós servíamos os 4 domingos por mês, de manhã até de noite. E eu lembro, e até hoje na verdade é assim, eu saio exausto, destruído, mas realizado, porque eu vejo o que Cristo está fazendo. Ele está curando paralíticos, pessoas que agora podem caminhar, pessoas que foram libertas de suas limitações e suas lutas, e é um grande privilégio fazer parte disso. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 15:58, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, que nada os abale, mas que vocês façam a obra de Deus com entusiasmo, lembrando que aquilo que vocês fazem em nome do Senhor nunca é em vão, não é em vão. Nós somos gratos por aquilo que você tem feito, porque nós estamos carregando pessoas, levando pessoas a Jesus. E a nossa missão vai muito além do domingo. Nós temos muita gente para carregar, lá fora. Pessoas para trazer para cá. E a Bíblia diz que nós somos chamados a carregar o fardo uns dos outros. É muito fardo para carregar. É cansativo. Ninguém aqui está inteiro. Então nós temos agora que nós estamos sendo chamados a viver essa vida cristã para fora.
A vida cristã não é autocentrada, ela é outro-centrada. Existe uma estatística que mostra que a maioria das pessoas foram trazidas à igreja, 75% das pessoas que entregam suas vidas a Jesus foram trazidas por um amigo ou por um familiar, ou seja, a maior parte das histórias de transformação acontece quando alguém decide, toma a decisão de carregar alguém e levá-la até Jesus. Por isso a minha pergunta para ti é a seguinte: o que você está disposto a fazer para trazer o seu amigo a Jesus? E se ele disser não, vai buscá-lo, vai na casa dele, seja o motorista dele, mas não desista como esses amigos não desistiram. Como disse Martin Luther King, a pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? A fé cristã é sobre isso. Fé que não serve, não serve. Se a tua fé não serve ninguém, ela não passa de um delírio religioso. Se a sua vida cristã se resume a resolver os seus problemas, a buscar a tua paz, a buscar as bênçãos de Deus para a tua vida, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é Jesus se entregando por nós, e agora nós somos chamados a nos entregarmos uns pelos outros como Cristo se entregou por nós. Nós somos chamados agora a uma vida outro-centrada, não auto-centrada. Não é mais sobre mim, não é sobre nós, é sobre outros, é sobre Cristo. Não fomos salvos para uma vida mais confortável. Fomos salvos para servir e refletir Jesus por meio de nossas vidas. E a maturidade espiritual de um cristão não é medida pelo que ele sabe, mas por quem ele serve. Na vida cristã, é isso que é amor: servir. Amor na vida cristã não é um sentimento, é um compromisso de carregar o fardo um do outro. Nós somos uma comunidade que carrega paralíticos. Segunda atitude desses amigos que representam uma comunidade de Jesus, uma comunidade que remove obstáculos. O texto continua dizendo no versículo 4, por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. A multidão estava ali presente e de alguma maneira criando uma barreira, um obstáculo para que outras pessoas que precisavam de Jesus pudessem se aproximar dele. Então os amigos tiveram uma ideia criativa, disruptiva. Eles subiram até o andar superior e o texto diz que então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e levaram o amigo até Jesus. Uau! Sabe, isso nos ensina tanto sobre como nós devemos realizar essa missão. Como nós precisamos ter coragem para remover telhados e remover obstáculos para que pessoas possam se aproximar de Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que muitas vezes, sem perceber, nós podemos criar barreiras para quem está chegando. Porque as pessoas estavam ali observando, vendo o que Jesus fazia. Ninguém achava que estava fazendo algo errado, estavam apenas ocupando o seu lugar. Só que sem perceber, essas pessoas viraram um obstáculo. Isso representa muito bem o que acontece em muitas igrejas hoje. Nós criamos obstáculos por conta das nossas preferências, por conta dos nossos hábitos, por conta de nossas regras, por conta de nossas estruturas que são comuns, são normais para nós, mas que muitas vezes são estranhas ou podem dificultar a aproximação de pessoas que estão chegando. E nosso papel é refletir sobre essas preferências, obstáculos que nós criamos e que impedem a comunicação do Evangelho. Vocês conhecem a minha história, eu era um adolescente e eu tinha o sonho de levar meus amigos a Jesus. Então um dia eu levei meus amigos à igreja e eu vivi uma das situações mais tristes da minha vida, porque meus amigos olharam para aquilo e falaram: Tiago, nós detestamos, nós não entendemos nada que seu pastor está falando, nunca mais venha com esse papo de Jesus para cima da gente.
Então eu comecei um trabalho com os meus amigos durante a semana, falando de Jesus para eles na linguagem deles, sem abrir mão da essência, mas mudando a forma de comunicar o evangelho, tirando as barreiras que muitas vezes a subcultura cristã criou. Não é a cultura do evangelho, não é a cultura de Cristo, não é a cultura do reino, é uma subcultura gospel que nós criamos, o nosso jeito de se vestir, a nossa linguagem. E então aqueles amigos foram impactados pelo evangelho e viraram para mim e disseram: Tiago, o dia que você for pastor de uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. Em 2012, Deus me enviou para Indaiatuba e ali Ele disse: Tiago, é agora que nós vamos começar essa igreja, a minha igreja, removendo obstáculos e levando pessoas a Cristo. Começamos com 30 pessoas numa garagem e aqui estamos hoje. Já não tem nem mais lugar para mais pessoas e a gente futuramente vai falar sobre isso, tá bom? Mas o autor Tom Rainer, ele diz o seguinte no seu livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora. Ele diz o seguinte, olha que interessante: a grande maioria dos visitantes em nossas igrejas se sentem como intrusos em uma festa para o qual não foram convidados. Você já parou para pensar sobre isso? O que passa na cabeça de uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez e nunca entrou numa igreja? A maior parte dessas pessoas, elas têm preconceitos com a igreja. A maior parte delas jamais gostaria de entrar numa igreja, porque tudo que elas veem na televisão não é algo bom. Então, o que nós fizemos como igreja foi compreender como é difícil para essas pessoas se aproximarem, e nós procuramos remover obstáculos, porque muitas vezes elas estão aqui e elas não entendem o que estamos cantando, o que estamos falando, o que nós estamos fazendo. O autor do livro, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e ele levantou 10 coisas que mais afastam o visitante da igreja. 10 coisas. Ele fez uma pesquisa. Sabe qual foi a número 1 que ele descobriu? A número 1 foi a barreira do visitante. Igrejas que apresentam o visitante no culto. Não sou eu quem estou dizendo. Foi a pesquisa que descobriu que os visitantes, os não cristãos, não querem ir à igreja porque eles têm medo de ser apresentados. Você já viveu? Eu já vivi isso numa igreja. Você vai lá, quem está aqui pela primeira vez? E aí você levanta e todo mundo: visitante, seja bem-vindo. Né? E taca confete. E o cara que entrou na igreja escondido, ele queria ficar lá no fundo. Agora todo mundo já viu ele. Todo mundo acha bacana isso, menos ele. Então, o que nós fizemos como igreja, a partir dessa pesquisa, nós decidimos não apresentar visitantes no culto, tirar essa barreira, porque a Bíblia não fala, você, né, primeira, visitantes, apresente os visitantes no culto. A Bíblia não diz isso. Nós criamos esse método. Por que nós não podemos remover esse método que não funciona e criar um novo método? Então, nós criamos um estacionamento VIP. É sua primeira vez, tem uma placa lá na frente. Se é sua primeira vez, você tem o melhor estacionamento. Assim nós reconhecemos os visitantes e damos a eles um cartão VIP. Esse cartão VIP é grande, ele não cabe na bolsa. Ele foi feito assim propositalmente para que essa pessoa tenha que andar com o cartão por toda a igreja. E aí nós... é um visitante. E aí nós acolhemos essa pessoa, temos uma cultura de acolhimento, de receber de maneira calorosa cada pessoa, pois cada pessoa é importante. Nós servimos um cafezinho gostoso. Ele disse que a segunda barreira é a barreira da linguagem. Porque os cristãos, eles têm alguns jargões que são próprios deles. Já viu? Um dos principais que os cristãos falam é a paz do Senhor. Ou graça e paz, irmão. E sabe, para muitos de nós isso é tão comum, mas para o não cristão isso é tão estranho. Porque eu perdi esse costume aqui na rede, nós decidimos então não vamos falar a paz do Senhor, porque a paz do Senhor vem de shalom, é um conceito no hebraico extremamente amplo e profundo, que a maior parte dos cristãos ainda não compreenderam. Nós simplesmente repetimos esse jargão sem compreender o que ele significa, quanto mais aqueles que não conhecem. Então nós tiramos e decidimos ser mais simpáticos, dizendo: bom dia, seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo. Então eu perdi o costume.
E eu lembro que eu fui numa igreja pregar uma vez, era uma dessas igrejas, né, com uma cultura bem forte cristã, e quando eu entrei na igreja para pregar naquela noite, um irmão virou para mim e falou assim: graça e paz, irmão. E eu tinha esquecido o que falar. Eu virei para ele e falei: para você também. Se eu fiquei constrangido e confuso, quanto mais alguém que não conhece essa cultura, essa linguagem, essas palavras. Talvez você fale assim: ai, Tiago, mas isso é bobeira, é um detalhe bobo. Pois deixa eu te contar um testemunho. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma moça da nossa igreja, um membro da nossa igreja, e ela contou a história dela. E olha que ela contou para mim sem saber que eu ia pregar sobre isso. Tiago, minhas amigas me chamaram para ir ao culto da Rede. 4 amigas que queriam levar um paralítico à igreja. Eu disse não na hora, mas elas insistiram, pois sabiam do estado que eu estava. Paralisia emocional, depressão, ansiedade. Quando cheguei lá, pensei: se alguém me falar a paz do Senhor, irmã, eu vou embora. Eu não pedi para ela contar o testemunho, foi o que ela disse. São barreiras. Só que quando ela chegou, então cheguei e os bons dias começaram. E eu fiquei sem entender nada. Ali ela já começou a ser impactada. Peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Eu brinco que aqui na igreja nós temos o homem que se converteu no banheiro, que foi o César. Nós temos aqui na igreja a mulher que se converteu no estacionamento, porque ficou impactada com os voluntários do estacionamento. E agora nós temos a mulher que se converteu no bom dia. Você está percebendo como detalhes importam e fazem a diferença? A linguagem. Muitas vezes nós estamos aqui cantando aleluia, aleluia. Já viu? O crente usa aleluia para preencher o espaço vazio. Aleluia, aleluia. E aí no final do culto o pessoal chega e fala assim: o que é aleluia? E eu descobri que 90% dos cristãos não sabem o que é aleluia, eles simplesmente falam. Sabia disso? 90% dos cristãos não sabem o que é aleluia. Aleluia é uma palavra no hebraico que significa Deus seja engrandecido. Por que nós não podemos falar em português? Que é a nossa língua, que é a língua das pessoas com quem nós queremos comunicar o evangelho. A barreira da linguagem, a barreira do kids inseguro. A parte mais preciosa da vida de um pai e uma mãe são seus filhos. Hoje todos nós estamos receosos e preocupados com a segurança dos nossos filhos. Abuso sexual, a preocupação constante com sequestro. Isso é um grande temor para nós. E se você chega numa igreja, essa igreja não tem um kids adequado, resguardado, estruturado, com líderes treinados, você não sente seguro para deixar o seu filho lá. Eu e a Nath vivemos isso na nossa viagem dos Estados Unidos. Chegamos numa igreja e perguntamos assim: onde é o kids? E o pessoal falou assim: eu acho que hoje vai ser na sala tal. Você pode me levar até lá? Ah, sim, levo. E levou a gente lá, o professor não estava lá, as crianças estavam lá. É aqui. Mas onde está o professor? Está chegando já. Você acha que a gente ficou à vontade de deixar nossa filha sozinha ali? Então é por isso que a Rede preparou um kids seguro, com líderes altamente qualificados, com protocolos rígidos, com uma estrutura incrível e com uma equipe de segurança que contém até policiais que estão fazendo ronda constante e eles têm treinamento constante. Você tem um kids absurdamente seguro. Nós recebemos aqui, o nosso recorde foi 900 crianças num domingo. Não é assim quando você vai no restaurante? Você não pensa em um lugar que tem um ambiente adequado para o seu filho, aquele restaurante que tem o parquinho kids para que você possa comer uma refeição. Então, nós tomamos cuidado, nós preparamos os detalhes com excelência para receber as pessoas, para que nenhuma barreira esteja diante delas e Jesus. Ele continua dizendo que existe a barreira do look gospel. Porque tem muita gente que acha: mas eu não vou na igreja porque eu nem sei como me vestir. Eu lembro de uma vez que um homem estava correndo na calçada da escola, e ele estava correndo e ele passou e ele viu o movimento dos carros. Ele ficou impactado com aquilo, chegou para um voluntário que estava na frente do portão de entrada, e ele perguntou assim: o que está acontecendo aí? E o voluntário disse para ele: olha, é uma igreja. Ah, que bacana. Aí o voluntário disse assim: por que você não entra para conhecer agora? Ele disse: não, eu não estou vestido adequadamente. Então, que é isso?
você está excelente para entrar agora e participar do nosso culto. Essa pessoa entrou e conheceu Jesus naquele dia. Você está entendendo como muitas vezes nós criamos barreiras, a barreira institucional daquela igreja que tem cara de igreja, e as pessoas têm até medo, porque elas não sabem o que está acontecendo lá dentro. Elas têm medo que seja um tipo de seita, algum tipo de mistério, né? E essas pessoas vão cair no chão e vão começar o girocóptero, sei lá o que vai acontecer. As pessoas. Então nós decidimos remover os obstáculos. Veja o que aconteceu com essa moça. Olha como isso é importante, como é impactante e transformador. Ela disse, o testemunho dela, eu fui, Tiago, à igreja. Aquela moça do bom dia. E foi o melhor momento que vivi com Jesus. Então eu só quero agradecer por pensar em criar a rede para pessoas como eu. Pessoas que não gostavam de igreja e que por isso eram tão afastadas de Deus. Hoje, através da rede, eu aprendi e aprendo cada dia mais. Conheci meu Salvador e comprei minha primeira Bíblia. Risos. Pausei por um ano meu trabalho, cuidei da minha saúde, cuidei da minha família. E neste ano eu voltei renovada, com Jesus no centro de tudo. Veja o que ela diz. Eu era uma improvável, mas Jesus me alcançou com sua graça. Uau! Não é incrível isso? É por isso que nós entendemos que o nosso papel é questionar que barreiras são essas e garantir que nossas estruturas, nossos métodos, eles de fato servem à missão e permitem que pessoas se aproximem de Jesus. O problema é que há muitas igrejas que resistem às mudanças porque nós sempre fizemos assim. Essas são as 4 últimas palavras de uma igreja que está morrendo. Nós sempre fizemos assim. Como disse Mark Driscoll, se o seu prédio, o seu tapete ou a sua liturgia são mais sagrados que a vida de um pecador, você não tem uma igreja, você tem um museu de ídolos. Muitas igrejas se tornaram museus de ídolos, porque as pessoas adoram mais o altar, que não pode mudar o altar tem 100 anos. Muitas igrejas adoram o banco de madeira porque ele tem 120 anos, o vitral ele tem 200 anos e que lindo, que maravilhoso. Mas nós passamos a dar mais prioridade à estrutura da igreja do que aos paralíticos. A gente ama mais o telhado que o paralítico. Esse é o nosso problema. Eu sempre falo sobre os 3 M's de uma igreja. Toda igreja começa como um movimento vivo, crescente. Começamos numa garagem, mas esse movimento vai crescendo e nós precisamos construir estruturas, então se torna um monumento grandioso. Com o tempo a gente quer preservar tudo bonitinho do jeito como sempre foi, e a igreja então de movimento ela se torna um monumento e por fim ela se torna um museu de ídolos. E é aí que a igreja morre. E sabe, eu creio que muitas igrejas precisam morrer. Eu sou um que prega isso. As igrejas precisam morrer para que nasçam novas igrejas que falem ao seu tempo. Não precisamos mais de igrejas para antigamente. Precisamos de igrejas para hoje. Que falem a linguagem das pessoas de hoje. Sem abrir mão da essência. Sem abrir mão da palavra. Terceiro lugar. Nosso papel é abrir caminho para as pessoas. Assim como esses amigos abriram caminho para que o seu amigo pudesse conhecer a Jesus, o nosso papel como igreja é abrir caminho para que todas as pessoas possam conhecer Jesus. Isso inclui principalmente paralíticos, pessoas que têm limitações físicas. Nossas igrejas muitas vezes não param para perceber que existem pessoas com limitações físicas, neurológicas, relacionais e sociais. E muitas vezes não olhamos para essas pessoas. Eu nunca esqueço quando eu estava em Vinhedo, eu era pastor em Vinhedo, e um homem deficiente, ele pediu para falar conosco. Ia ter uma reunião dos pastores de Vinhedo, o Conselho de Pastores de Vinhedo. E reunimos esse grupo de pastores da nossa igreja, eles pediram para usar a nossa igreja Batista Água Viva lá em Vinhedo. E então, esse deficiente veio e o líder dos pastores desse conselho disse o seguinte: nós vamos ter na nossa reunião 2 momentos. O primeiro momento,
nós vamos ouvir o clamor desse deficiente. Segundo momento, nós vamos falar sobre a marcha para Jesus. Então o deficiente começou a falar: gente, eu não sei se vocês sabiam, mas a população de deficientes e pessoas atípicas na nossa cidade é de 25% a 30%, era algo assim. E nós ficamos apavorados. Caramba, mas é tudo isso? E onde estão essas pessoas? Ele disse: estão em casa. Eles não têm como sair. Eles estão lá, pois a cidade não oferece estrutura, não está adequada. As igrejas não têm uma estrutura para que eles possam entrar, para que eles possam cultuar, para que eles possam participar e serem incluídos de fato. Nós levantamos esse clamor na prefeitura, disse o deficiente, mas a prefeitura pouco fez por nós. Então agora nós estamos buscando as igrejas, quem sabe as igrejas possam se atentar, abrir os olhos e possam nos dar suporte. Então o pastor do Conselho de Vinhedos, um homem idoso, ele disse: vamos orar por vocês. Ó Deus, e eles começaram: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor abriu o mar vermelho, então abra o caminho para os deficientes, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ok, você pode ir. O deficiente foi embora. Então esse pastor virou e disse o seguinte: bom, o motivo da nossa reunião é porque hoje nós precisamos falar sobre a marcha para Jesus. E nós precisamos decidir que cantor nós vamos trazer, porque a gente vai rachar esse cantor juntos. O cantor fulano de tal, mais simples, ele custa 300 mil reais. Aquele que está no hype agora, custa 500 mil reais. E aquela banda que a gente canta aquela música lá, que a igreja curte, todo mundo canta junto, 600 mil reais. E agora a gente então vai decidir que banda a gente traz para fazer o rateio. Bom, vocês sabem como eu sou. E foi nessa hora que, como Jesus, aquela vontade de levantar as mesas assim. E nós viramos para eles e dissemos o seguinte: nós não vamos participar desse rateio. Nós não vamos gastar R$1 com essa marcha para Jesus, que na verdade é só um show sobre um trio elétrico, andando pela rua, bloqueando a estrada, impedindo as pessoas de passarem, fazendo barulho, incomodando as pessoas que não têm interesse nenhum em ficar ouvindo uma gritaria em cima de um trio elétrico, e nós ficamos gastando recursos para fazer palco e palanque para campanha política. Nós não vamos gastar R$1 para isso. Se nós formos gastar dinheiro e fazer rateio, nós faremos rateio para os deficientes, porque nós cremos que Jesus não está sobre o trio elétrico. Jesus está ao lado dos 4 amigos carregando o paralítico. Essa é a verdadeira marcha para Jesus. Essa é a verdadeira marcha para Jesus. Você entende isso? O papel de uma igreja incluir todas as pessoas. Como disse a Sandra Peoples no seu livro Accessible Church, ela disse: se as pessoas com deficiência não estão presentes na sua igreja, o seu corpo de Cristo está incompleto e a sua visão do evangelho é limitada. Você já entendeu isso? Que esse não é um detalhe, esse é o coração de Deus. Se as pessoas que têm deficiências não estão aqui incluídas, nós não estamos vivendo o evangelho. Isso é tão sério que eu quero te mostrar isso na Bíblia. Em primeiro lugar, Deus se importa com pessoas com limitações. Deus criou elas, porque Deus quer demonstrar sua glória, Deus quer se revelar a elas. Moisés foi um grande líder que tinha problema na fala. Deus diz: Moisés, eu vou te usar. E Moisés fala assim: Deus, mas eu não consigo falar. Então Deus traz Arão e diz: Arão será tua boca, Arão vai falar por ti. Deus aproxima outra pessoa e oferece suporte a Moisés. Nós temos na Bíblia a história de Mefibosete, na limitação da paralisia, porque Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. O que aconteceu é que houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Então Saul e Jonatas morreram na guerra brutalmente. A babá de Mefibosete tinha 5 anos, estava lá no palácio com a babá ficou sabendo que os filisteus estavam vindos, ela ficou desesperada, ela saiu correndo com a criança, ela tropeçou e a criança caiu, e diz que Mefibosete perdeu o movimento das pernas.
Mefibosete, então, ela levou Mefibosete para uma cidade distante. Ele ficou lá esquecido, ele ficou lá escondido. E foi lá então que Davi foi ao encontro de Mefibosete. Davi foi até lá e ele fez algo inesperado. Davi devolveu as terras da família a ele, garantiu provisão a ele e colocou Mefibosete para comer à mesa do rei todos os dias como um filho. O rei Davi, Saul tentou matar Davi. Davi vai lá e pega o neto de Saul e coloca ele para comer como filho na mesa dele, restaurando a dignidade dele. Sabe o que é essa história? É a história do Evangelho. É Deus chamando todos para sentarem à mesa com Ele. Há um lugar para todos na mesa de Deus. Ele agora nos chama de filhos. Nós estávamos perdidos e Ele nos trouxe e restaurou a nossa dignidade, derramando seu amor e bondade e provisão sobre nossas vidas. Esse é o Evangelho. Então Jesus vem ao mundo. E sabe que Jesus gastou a maior parte do tempo do seu ministério ao lado de pessoas com deficiências. Sabia disso? Existe entre 25 a 30 encontros de Jesus e curas de Jesus com deficientes, os que nós sabemos pelo nome, os que foram identificados, porque a Bíblia diz que multidões e multidões e multidões se aproximavam de Jesus, e Jesus passava o dia e a noite tocando essas pessoas, curando essas pessoas, restaurando a dignidade dessas pessoas, como ele fez com o leproso. Como ele fez com a mulher do fluxo de sangue, pessoas excluídas, porque eram consideradas impuras. Aquela cultura via a deficiência deles como fruto de um pecado, resultado do seu pecado e da sua impureza. Então, Jesus um dia ele entra no templo, Mateus capítulo 21, 11 a 14, Jesus entra no templo, lembra aquela cena? Jesus derruba as mesas, Jesus expulsa os cambistas. E sabe o que acontece? Versículo seguinte. Talvez você nunca tenha percebido isso. Quando Jesus então tira as mesas, ele abre caminho para que os deficientes e os coxos possam vir. É o que o texto bíblico diz. Então o povo entrou. Jesus derruba as mesas e abre espaço para quem antes não tinha espaço. Ele confronta o sistema religioso que afastava pessoas para agora acolher gente que não podia se aproximar. Deus se importa com pessoas com limitações. Esse é o Evangelho. Como disse a Sandra Peoples, as pessoas com deficiência são centrais para o coração de Deus e projetadas para pertencerem à igreja local. Elas são centrais no coração de Deus. Jesus gastou a maior parte do seu ministério ao lado dos discípulos, curando os enfermos, os deficientes. E onde, se nós queremos representar Jesus, onde nós devemos estar? Quem nós devemos tocar? Veja o que nós temos feito como igreja rapidamente. Nós temos mais do que criado recursos e estruturas, nós estamos criando uma cultura de inclusão. Nós temos hoje acolhimento desde a entrada para crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Nós temos atendimento individual para essas crianças. Temos voluntários e times capacitados para lidar com todo tipo de limitação e neurodivergência. Nós temos linguagem e ensino adaptados a essas crianças, com recursos adaptados. Estamos investindo cada vez mais e tudo é muito caro. Nós temos espaços reservados, salas de descompressão. Nós temos jogos e brinquedos e recursos, nós temos abafadores de som para os adultos e para as crianças e pré-adolescentes, nós temos apoio a todas as famílias, estamos construindo agora um aplicativo para que nós possamos acompanhar caso a caso, dando suporte e apoio a todas as famílias. Isso é só o começo, isso é só o começo, porque nós queremos ser uma igreja que abre o caminho para todos, para que todos possam conhecer Jesus. E não apenas para que eles estejam presentes entre nós, mas para que eles sejam igreja junto com a gente, parte de fato dessa família. Há uma história muito emocionante na nossa igreja,
que eu ouvi de uma voluntária do Pulse Pré-Adolescentes. A Raiza contou para mim a história da Andressa. A Andressa, ela é não verbal, ela é filha do Júnior e da Karen, um casal muito querido, amado por mim e pela nossa igreja. E a Karen, ela tem essas lutas dela, neurodivergente, não verbal. E um dia essa voluntária disse que percebeu que ela estava na arquibancada. Todos os pré-adolescentes estavam no ginásio brincando. E ela estava lá na arquibancada observando. Ela diz: quando comecei a servir no Pulse, observei uma pré-adolescente sentada na arquibancada do ginásio, onde aconteciam os encontros dominicais. Enquanto as crianças corriam pela quadra, gritavam e riam antes do início da programação, a Andressa assistia sentada, como alguém que já sabe o roteiro, como quem aprendeu desde cedo que seu lugar é só observar. Eu fui até lá. Eu fui rápido. E eu disse: quer ir comigo? Bora, eu corro com você. Ela se encolheu surpresa, como quem nunca tivesse sido convidada. A dificuldade da mobilidade dificultava a corrida, ela não conseguia correr e caminhar direito. Mas o reino nunca foi sobre velocidade, sempre foi sobre presença. Ela levantou, pegou minha mão e correu do jeito dela. Hoje, ela já chega correndo. Procura as mesas de jogos, entra na gincana sem esperar o convite. No louvor, ela que era considerada não verbal, agora ela fica mais perto do palco, mãos erguidas, olhos fechados, e ela canta do jeito dela. Ela adora Deus e é tão lindo. Ela ora, ela responde as perguntas com sim e com não, e há um voluntário dedicado a ela. E olha o que a Raiza diz então. Ela nos ensinou que talvez nunca tivéssemos aprendido sozinhos. Não há limites para o Espírito Santo, não há barreiras que ele não atravesse, porque quando alguém segura uma mão e decide correr junto, o reino se torna visível. O reino se torna visível. É isso que nós somos. Cristo alcança o mundo e toca pessoas por meio de nós. Nós tornamos o reino de Deus visível. Eu quero te mostrar um vídeo, um pouco daquilo que tem acontecido na vida de muitos adolescentes e crianças que têm limitações na nossa igreja. Presta atenção. Uma salva de palmas aos nossos voluntários, eles são incríveis. Uma salva de palmas para os nossos voluntários nas Libras também, assim. Isso não é tão lindo e especial? Hoje esse jovem que também tem problema de autismo, ele chegou e falou: Tiago, ele falou para mim, eu apareci no telão, ele estava muito empolgado, e ele disse: por que eu apareci no telão? Porque ele perguntou para mim, e eu disse no culto da manhã. Ele está aqui. E eu disse a ele: porque você é especial. Então ele levantou as mãos e disse: eu sou especial, eu sou especial. É isso que nós queremos que cada pessoa que entra nesse lugar entenda. Você é especial, você é amado por Deus. Há um lugar na mesa para todas as pessoas sentarem ao lado desse Deus e Jesus maravilhoso. Terceiro lugar,
Nós somos uma igreja que carrega pessoas. Nós somos uma igreja que remove obstáculos, abrindo caminho para que essas pessoas possam conhecer Jesus. Terceiro, somos uma comunidade que não para por críticas. Não podemos parar pelas críticas, pois entenda o que aconteceu com Jesus. Marcos 2,5 diz: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então diz que os mestres da lei ficaram indignados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Sabe, aqueles homens não entendiam como Jesus podia ser de fato Deus. Jesus era pequeno demais para ser Deus. Deus não podia ser manso e humilde. Deus jamais morreria numa cruz ao lado de dois ladrões, não fazia sentido para eles. Então eles não acreditavam em Jesus. E sabe, entenda que o ministério de Jesus sempre atraiu muitas críticas. Muitas críticas. Onde o Jesus estava curando pessoas, haviam mestres da lei e fariseus criticando. Entenda isso. Onde houver um cristão trabalhando, haverá um diabo criticando. Todas as cenas. Na cena do templo, pode olhar os evangelhos, todas as cenas, eles estão lá criticando, atacando, acusando, atrapalhando. Na cena do templo, diz que quando os coxos vieram, os enfermos vieram, diz que as crianças vieram e um grande barulho começou. A criançada começou a cantar: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o filho de Davi. Então os mestres da lei falaram aos fariseus: como podem essas crianças, como você pode permitir que essas crianças cantem isso? Então Jesus disse: pois é delas que nós tiramos o perfeito louvor. Eles estavam criticando o tempo todo, porque Jesus se aproximava de pessoas que não mereciam, gente perdida. Entenda isso que disse essa colunista e jornalista, a apresentadora: a igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. E isso incomodava profundamente aqueles homens. Entenda, o reino de Deus não é para pessoas perfeitas, o reino de Deus é para pessoas perdoadas. Jesus veio para esse tipo de gente perdida. E sobre esse assunto, geralmente, quem está criticando não está carregando ninguém. Já percebeu isso? Quem não trabalha, dá trabalho. Gente que está ali como comentarista: hoje eu gostei, hoje eu não gostei, ali, aquilo ali. Pessoas que se tornaram especialistas em apontar o erro. Muita gente vive assim. Gente que se importa mais com o telhado que com a maca. Gente que se importa mais com suas posições corretas e perfeitas do que com as pessoas. Entenda isso. Uma coisa que nós precisamos entender: nós precisamos amar mais as pessoas do que nossa teologia impecável, do que nossas tradições, nosso conforto. Precisamos amar mais as pessoas do que nossos métodos, nossas liturgias. Precisamos amar mais as pessoas do que nosso medo de mudar. Por isso, precisamos resistir ao espírito crítico e legalista. Todos nós temos uma tendência ao farisaísmo, todos nós. É por isso que Bob Goff disse o seguinte: o fariseu moderno é aquele que ama mais a sua interpretação do Bíblia do que as pessoas que a Bíblia manda amar. Existem muitos fariseus modernos hoje, e eles adoram usar o Instagram para criticar, para destruir pessoas e vidas. Quarto e último lugar, e mais importante: amigos, discípulos, seguidores de Jesus, a igreja, uma comunidade que carrega pessoas, remove obstáculos e supera e atravessa e continua apesar das críticas. É uma comunidade que vê vidas serem transformadas. Vidas são transformadas. Veja o que diz o texto. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Diante deles, o milagre, o extraordinário aconteceu. Mas olha que interessante. Jesus não começa pela cura da paralisia. Jesus começa pela cura do coração. O texto diz: ao ver que a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. O maior milagre de Deus é realizado em nosso coração. O maior milagre não é a cura de um corpo doente, mas a transformação de um coração perdido.
E é assim que Jesus, ele sempre começa a sua obra no invisível. Ele começa lá dentro. Jesus primeiro trata a nossa paralisia espiritual, o pecado dentro de nós que destrói, que distorce todas as áreas da nossa vida, para então Ele atingir cada área, governar cada área, ser Senhor de cada área da nossa vida. O maior milagre não é o paralítico andar, é um pecador ser adotado por Deus, adotado como filho de Deus. E é assim que Jesus, olha que interessante como Jesus chamou o paralítico, ele diz, filho, filho. Sabe o que Jesus está fazendo? Está restaurando a identidade, dando uma nova identidade a ele, dando dignidade a ele, dizendo agora você pertence, você tem uma família, porque aquela sociedade e cultura rejeitava, excluía essas pessoas e considerava que sua paralisia, o seu problema era consequência de impureza, de pecado, portanto são pecadores que não merecem estar com Deus. Então agora diante de todos, Jesus cheio de graça e verdade diz a esse paralítico, filho, teus pecados foram perdoados, você faz parte dessa família, você tem um lugar para pertencer, você tem um lugar na minha mesa. Como diz a Sandra Peoples, as curas de Jesus fazem mais do que restaurar a visão, a mobilidade ou a saúde. Elas também restauram relacionamentos, restauram comunidades. Jesus está restaurando comunidades e relacionamentos, trazendo as pessoas de volta para a sua mesa, porque elas foram criadas para viver esse relacionamento com Deus. E então que Jesus muda completamente a maneira de viver desse homem. Jesus diz a ele, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Diz que ele pegou a maca e ele saiu andando. É um jeito novo de viver. Agora ele não anda mais deitado, agora ele anda de pé. Agora ele anda numa nova direção, numa nova disposição. Mas ele anda carregando a maca. Sabe por que ele carrega a maca? A maca é muito importante aqui nesse texto. Porque a maca, ela representa a obra de Deus na sua vida e na minha vida. Nós carregamos a nossa maca. Porque é por meio da nossa fraqueza, do nosso pecado que foi perdoado, que Jesus então é engrandecido, é glorificado agora, porque agora a maca é a minha história. Antes eu era cego, mas agora eu posso ver. Antes eu era paralítico, mas agora eu posso andar. Antes eu tinha minhas lutas com depressão, mas Cristo restaurou o meu coração. Essa é a minha história e foi isso que Cristo fez na minha vida. A maca vira testemunho. A maca agora é história que aponta para Cristo, para o seu poder e para o seu amor. E o impacto final de ver uma vida transformada é que o nome de Deus é engrandecido por todos os que estão ali. A comunidade que leva pessoas a Jesus termina nessa esfera de admiração, de adoração, reconhecendo esse poder e amor. O texto termina dizendo, a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Nunca vimos algo tão extraordinário. Sabe, histórias como essas se tornam combustível para que uma comunidade continue realizando a missão. Continue carregando pessoas, paralíticos, removendo obstáculos. Porque nós sabemos o que Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Eu quero encerrar essa noite diferente. Eu quero que você ouça a história do Mateus. Que você veja a história do Mateus. O Mateus é surdo. E aqui na rede ele conheceu Jesus. E hoje ele vai ser batizado. Ouça a história, conheça a história do Mateus. Meu nome é Mateus e esse é o meu sinal na comunidade surda. Tenho 24 anos. Meu amigo João, que é cristão, me evangelizou de forma leve e descontraída. Depois a Josi ficou me convidando para vir à rede, mas eu sempre dava desculpas.
porque eu não queria nada, não tinha interesse em nada. Eu rejeitava os convites dela. Um amigo da academia, o André, me chamou para vir aqui na Rede e ao chegar me arrependi de não ter aceitado os convites da Josiane antes, de ter perdido as oportunidades. A igreja que eu frequentava com minha família não tinha intérprete e eu não entendia nada. Eu não me interessava. Conheci Jesus, mas não entendi a importância dele para a minha vida. Continuei com a minha vida de pecados, todos os dias reclamando e perdido em meus atos pecaminosos. Eu vivia reclamando. Compreendi que eu realmente precisava dessa transformação que só é possível em Jesus. A partir do momento que Jesus entrou, tocou o meu coração, eu entendi que ele é o único capaz de me transformar de verdade e acreditei nele. Anteriormente, via que meu coração não era puro, necessitava muito uma vida santificada. Comecei a frequentar a Rede e aos poucos fui percebendo essa transformação. Senti vontade de ler a Bíblia cada dia mais, abismado com o que lia, que Jesus é referência em amor, paciência, ensino, uma pessoa incrível com empatia e tantos outros atributos que me fizeram ficar impressionado. Eu queria começar a crer em Jesus e receber o Espírito Santo que nos foi dado como um presente, me guiando verdadeiramente. Já não quero ser mais eu, não quero vícios pecaminosos, quero abandonar a vida impura. Daqui para frente quero seguir a cruz, pois Jesus pagou nossa dívida. Eu creio que Jesus é o Salvador da minha vida, que Deus nos presenteou com o Espírito Santo. Ele é o amigo que nos guia, nosso melhor amigo. Decidi me batizar porque acredito de verdade que Jesus é o meu Salvador. Creio de todo o coração. Daqui para frente, preciso caminhar com o meu Salvador, abandonar os pecados e refletir uma nova vida com o meu Salvador. Eu decidi me batizar porque quero testemunhar que Jesus é o meu Salvador. Mateus, hoje é um dia muito especial para mim e para nós. Eu estou muito feliz de batizar você. E eu tenho uma pergunta para ti. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Então, por causa disso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.